Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso tempo de devocional, ainda aqui online, gravado. E nós temos aprendido a cada semana sobre virtudes. Virtudes, eu sempre reforço isso com vocês. Virtude é aquelas características que nos tornam homens e mulheres dignos, primeiro diante de Deus e também diante das pessoas que vivem ao nosso redor. Para a sociedade, nós precisamos construir essas características que são as virtudes que nos dignificam como pessoas. E é impressionante porque nós temos a capacidade dada por Deus para poder trabalhar esses aspectos na nossa vida. Mas você precisa se esforçar, porque não é natural que nós desenvolvamos essas virtudes. Ela é algo que eu tenho que fazer com dedicação, com esforço e que eu tenho que buscar e trabalhar por isso a cada momento na minha vida. Ok? Nós já temos aprendido várias virtudes. E hoje eu quero falar com você sobre mais uma virtude muito importante. Essa virtude se chama convicção. Convicção. Uma pessoa convicta é aquela pessoa que sabe no que acredita. É aquela pessoa que tem aspectos na sua vida que você está disposto a dar a sua vida, a viver por ela o tempo todo. É aquela pessoa que não negocia as suas decisões, ou não negocia o porquê você faz cada coisa, ou como você vive. Você é convicto de que aquilo que você está fazendo é o melhor. Ou seja, você não é levado pelas opiniões dos outros só porque o amigo falou ou porque a maioria está falando. Não significa que tá certo, ou não significa que eu devo fazer, não significa que isso é o que eu devo viver. E por isso, você tem que construir em você convicção. Mas convicção não é ser cabeça dura. Alguém que diz, eu sou assim mesmo, tem que me aturar, tem que me aguentar. Não, isso não é convicção. Convicção não é alguém que não quer aprender. Convicção não é alguém que realmente ali inflexível, que não quer mudar nunca. Não, não é isso. Convicção são os princípios que regem a sua vida e que você não vai alterá-los, não importa a circunstância que você está. E você tem que aprender que a sua convicção deve estar totalmente baseado na palavra de Deus, que é a verdade, que é útil para te ensinar, para te tornar alguém com os padrões corretos em tudo o que você faz. Então, convicção é isso. Às vezes a gente vê como que muitos adolescentes, muitas crianças, muitos adolescentes e jovens não têm isso. Tudo que se fala, ele acredita. Tudo que os outros falam para fazer, porque todo mundo está fazendo, ele faz. Ele vive de acordo com as circunstâncias. Ele quer agradar pessoas. Ele quer conquistar coisas. Ele quer fazer para ter. Ele muda, ele é duas caras. Ele é um lugar uma coisa, outro lugar outra. Se alguém fala alguma outra coisa, ele perde essas convicções. Infelizmente, muitos adolescentes estão perdendo ou estão sendo levados por opiniões de outros. E você vê quando alguém não tem convicção, quando alguém vive pelo que os outros falaram. Não é assim. Você deve viver pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões, pelo que você aprendeu. Então, mesmo que um pastor, um professor ou qualquer pessoa te ensinar e querer convencer você de algo, você deve ouvir, porque isso é importante. Você não pode ser cabeça dura, mas você tem que construir a sua convicção, que é verificar se isso é bom,
verificar se isso é correto diante de Deus, verificar se é assim que eu quero viver, e aí então eu posso ter uma convicção. Alguém que tem convicções, eles podem até discordar de algumas opiniões ou formas de ser, mas ele não é alguém que fica com raivas porque o outro pensa diferente ou por causa disso ou daquilo. Ele tem convicção. Ele não é Maria vai com as outras, entendeu? Ele não é faz porque os outros querem, faz só porque é legal, faz só porque eu preciso mostrar que eu sou assim. Infelizmente, muitos adolescentes erram na vida de adolescentes simplesmente porque não têm convicções. Não têm convicções. São pressionados e não têm convicções. Eu lembro de duas histórias da Bíblia bem rapidinho. Um é uma criança que foi levada cativa pelo exército da Síria. Ela foi raptada ali numa batalha e levada cativa. E ela descobriu que o general do exército, Naamã, era alguém que tinha lepra. E mesmo naquelas circunstâncias difíceis, longe de casa, sendo escrava, serva, ela não mudou os seus padrões e as suas convicções. Ela um dia chegou para sua senhora, para a esposa daquele general, do Naamã, e disse: olha, se Naamã for falar com o Deus lá de Israel, ele vai ser curado. E ela demonstrou tanta certeza nisso, que eles tiveram que acreditar e saber que isso poderia e iria acontecer. Mas tudo isso pela convicção. Ela estava disposta a dar a vida dela, não importa a situação que estava. A segunda história da Bíblia que eu gosto de lembrar fala sobre três amigos. Três amigos de Daniel, mas três amigos também entre si. Ananias, Misael e Azarias. Eles foram também cativos, agora pela Babilônia, ainda jovens. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez uma estátua de ouro e disse que era para todo mundo se ajoelhar diante da estátua quando tocassem as trombetas, tocassem os instrumentos. E eles fizeram isso. Tocaram os instrumentos, estava lá no meio daquela multidão de pessoas, estava Ananias, Misael e Azarias. E quando foram tocaram as coisas, todo mundo se ajoelhou, eles viram todo mundo se ajoelhar, mas eles permaneceram em pé, só os três. E foram falar para o rei. O rei falou assim: é um absurdo, eu vou dar mais uma chance, porque eles trabalhavam no palácio. O rei conhecia eles. E então mandaram tocar de novo. E se eles não se ajoelhassem, eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E tocaram de novo. E mais uma vez eles ficaram em pé. Eles não se ajoelharam. Então, tenha coragem de ficar em pé enquanto todos se ajoelham para algumas coisas. E para essa coragem, precisa ter convicção. Precisa ter certeza do que é que você está disposto a viver. Senão você vai ser levado por qualquer coisa, ou vão ser jogados de um lado para o outro. Você daqui a pouco está com um grupo de pessoas, daqui a pouco você já está com outro, daqui a pouco você pensa desse jeito, daqui a pouco você pensa do outro, daqui a pouco você não sabe nem quem é você mesmo. Então, tenha convicção. Convicção. Aqueles três jovens, a convicção deles foi tão grande que eles foram jogados na fornalha. Mas quando antes de serem jogados na fornalha, o rei falou: quero saber quem é que vai salvar vocês. E eles falaram para o rei: olha, pode ser que o meu Deus não nos salve, mas mesmo que ele não nos salvar, quero que você saiba que nós nunca vamos se ajoelhar para outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Isso é convicção. E é o que você precisa ter. Aí na cultura do mundo está lotado de opiniões e coisas, principalmente contra Deus, contra os padrões de Deus.
E eu tenho que te dizer porque é o que eu tenho de convicção também, e eu sei que é verdade. Você deve viver baseado na Bíblia, nas palavras de Deus. Ali estão as condutas para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para todos. E você deve viver a partir delas e não por opiniões de outros. Então construa a sua convicção firmada na rocha que é Cristo e a sua palavra. Que Deus te abençoe e te ajude a construir e se tornar forte diante das dificuldades da vida que vão aparecer, mas que você seja cada dia mais convicto na sua vida e que você viva de acordo com os padrões de Deus a cada momento. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Até mais, pessoal!